Um bom dia a todos. Com o intuito aí de atualização no tratamento do mieloma múltiplo, esse mês de agosto nós vamos dedicar ao mieloma e à amiloidose. Então, serão as sessões em que a gente começa abordando agora com o Paulo Henrique Alencar, residente do segundo ano, o diagnóstico, a estratificação de risco e o manejo, né? O que é que mudou em termos de essas novas drogas e até com anticorpos monoclonais e o Carticel. Então, Paulo, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Como o Dr. Fernando falou, a gente vai ter um mês muito interessante, onde a gente vai conseguir abordar vários aspectos a respeito do mieloma múltiplo, né? Hoje eu vou apresentar um artigo de 2022, uma revisão geral aí do American Journal of Hematology, que vai falar realmente sobre o diagnóstico, estratificação de risco e manejo, principalmente o que a gente tem de novo aí no tratamento do mieloma. Como o doutor Fernando me apresentou, sou Paulo, sou residente do segundo ano de hematologia e hemoterapia. Bem, uma breve introdução, o mieloma no dia a dia do hematologista, do residente de hemato, é algo muito presente, a gente frequentemente tem contatos com pacientes portadores dessa doença e acaba que a gente tem muita familiaridade com isso, mas, a despeito disso, ele representa em torno de 1% de todos os cânceres aí, do geral e 10% das malignidades hematológicas, tá? Quando a gente fala de mieloma, a gente percebe que ele é uma neoplasia muito mais comum em homens do que em mulheres e mais comum em pacientes de raça negra do que em raça branca. Principalmente em homens de meia idade, onde a gente tem uma média de diagnóstico de aproximadamente 65 anos. Quando a gente fala da incidência do mieloma, a gente pode perceber, principalmente por essa gravura, por esse gráfico, que a incidência é bem maior na região norte, né, e também na região do ocidente. Né? Isso provavelmente se deve aí ao acesso a serviço de saúde, acesso a métodos diagnósticos, né, que vão influenciar diretamente na incidência, tá? Mais pacientes são diagnosticados, consequentemente eu tenho um aumento na incidência, principalmente aí na América do Norte, tá? E na Europa Ocidental, tá? Não é muito o escopo do artigo, mas ele vai dar uma visão geral só para a gente entender que o mieloma ele é uma neoplasia que vai envolver uma série de alterações no microambiente tumoral, onde a gente vai ter eventos genéticos primários, e a gente vai falar muito disso, né, que vão envolver translocações envolvendo o gene da cadeia pesada da imunoglobulina e aneuploidias, principalmente hiperploidias. Esses são eventos genéticos primários que já vão estar presentes já no início da formação da neoplasia, no que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado indeterminado, né, que é o popular conhecido como GMSI. Ele é uma alteração presente em torno de 5% da população, obviamente assintomática, né? E ele envolve uma progressão de risco, de progressão, na verdade, para mieloma em torno de 1% ao ano, tá? E nessa alteração genética, isso vai envolver desde ali a formação do linfócito, onde a gente vai ter recombinação VDJ, depois formação de imunoglobulinas, e aí e essas alterações genéticas elas vão se acrescendo de acordo com o desenvolvimento da doença. Então, vai surgindo novos eventos genéticos secundários, como mutações adquiridas, que vão atribuindo maior carga tumoral à doença, e a doença vai se proliferando, né? Vai tornando-se cada vez mais intensa, passando desde o MSI até o mieloma latente, até chegar no que a gente conhece de mieloma múltiplo, onde a carga de células plasmocitárias malignas clonais vai aumentando, né? Até chegar no mieloma e, em casos mais avançados, até no leucemia células plasmocitárias, onde esses plasmócitos clonais vão atingir o sangue periférico. É importante só a gente lembrar que nem todo GMSI a gente deve acompanhar de forma tão espaçada. A gente tem que lembrar que existem alguns critérios de GMSI de alto risco, né, que são pacientes que devem ser acompanhados de forma anual, tá? Entre os principais é aquele GMSI que não IgG, que tem uma relação Frey-Light alterada,
né? E que tem um pico monoclonal maior do que 1,5. Então, esses pacientes merecem fazerem um acompanhamento anual, ser avaliado com eletroforese, imunofixação, dosagem de creatinina, cálcio, para poder flagrar, porque esses pacientes têm um maior risco de progressão para mieloma. Aqueles pacientes que não têm alto risco, aí já vão poder ser acompanhados com mais tranquilidade a cada 3 a 5 anos aí, porque o risco de progressão é bem menor, tá? O mieloma múltiplo latente é uma progressão, né, do GMSI, onde esses eventos genéticos secundários vão estar mais agregados à carga tumoral da doença, tá? E nos primeiros 10 anos a gente tem um risco maior de progressão para mieloma, né? Em torno de nos primeiros 5 anos, em torno de 10% ao ano, e isso vai diminuindo um pouco aí nos anos subsequentes, tá? Lembrando que o risco de progressão, e a gente vai falar muito disso, está muito associado a alterações genéticas, locação do 414, leção 17P, tá? A gente lá no final, o artigo vai nos relembrar o que é um mieloma múltiplo latente de alto risco, que vai demandar tratamento, a gente vai conversar depois. Mas esse risco de progressão, pela própria microambiente tumoral, pela própria fisiopatologia da doença, envolve, né, eventos genéticos aí de ganho durante o curso da neoplasia. Bem, aqui de diagnóstico, o artigo vai trazer uma revisão, eu acredito que já é uma coisa muito familiarizada, mas só para a gente lembrar de forma muito, muito rápida, o GMSI vai preencher todos esses critérios, né? Não vai poder ter uma proteína monoclonal maior do que 3, né? Vai ter menos 10 células plasmáticas, não vai ter nenhuma lesão de órgão-alvo definidora de mieloma, né? Aquela proteína monoclonal maior do que 3, né? Ou uma proteína monoclonal urinária maior do que 500 em 24 horas e um clone plasmocitário de 10 a 60% sem nenhum sinal de mieloma vai ser considerado mieloma Smoldering. E o mieloma múltiplo é aquele que a gente já conhece. Eu vou ter que ter 10% de plasmócito ou alguma biópsia provando um plasmocitoma, mas alguns eventos definidores de mieloma, sejam eles o quadro clínico de hipercalemia, disfunção renal, anemia ou lesões ósseas, né? Ou eu vou ter mais 60% de plasmócito na medula, uma relação entre cadeias leves envolvidas e não envolvidas maior do que 100, ou mais de uma lesão focal na ressonância magnética de pelo menos 5 milímetros de tamanho. Isso também é importante, a gente já teve que dar diagnóstico de mieloma pelo tamanho da lesão na ressonância. Já aconteceu aí em algum dos nossos ambulatórios. A leucemia de células plasmocitárias, eu vou ter uma presença de plasmócitos no sangue periférico, tá? Só é interessante também a gente lembrar que o GMSI de IgM, a gente vai diferenciar ele de um Waldenström, né? Porque eu não vou ter infiltração por linfoma linfoplasmacítico na medula, né? E nem vou ter nenhum sintoma constitucional, e principalmente aqueles sintomas que são clássicos, né? De Waldenström, hiperviscosidade, hepatos pleno ou linfonodomegalias, tá? Também queria reiterar só outro conceito que é importante para a gente, que é esse de plasmocitoma solitário, onde os 4 critérios têm que ser preenchidos, né? Eu vou ter que ter uma biópsia de uma lesão óssea ou de algum tecido, né? Solitária, com evidência de proliferação clonal plasmocitária, tá? Uma biópsia sem evidência de acometimento neoplásico, tá? E uma tomografia, uma ressonância para avaliar lesões líticas que não é normal, né? Não vai ter nada, bem como também não vai ter nenhum sinal aí de clínica para mieloma, tá? Então esse é o conceito de plasmocitoma solitário, que inclusive em alguns casos o tratamento difere, né, do tratamento de mieloma. Aliás, o tratamento em si difere do tratamento de mieloma padrão. A avaliação do mieloma, ela é bem conhecida para a gente aqui, é algo que é da nossa rotina, a grande maioria dos recursos que precisam ser feitos, né, incluindo eletroforese de proteínas séricas urinárias, imunofixação de proteínas séricas urinárias, alguns serviços aí têm acesso ao Free Light, tá? O inventário ósseo com tomografia de baixa dose, ressonância quando o acesso, ou até PET, quando o acesso permitir, tá? Mas é super importante, e principalmente que vai mudar tanto na estratificação de risco quanto no tratamento, as alterações citogenéticas que são obtidas por método de FISH, tá? Então, alterações envolvendo a translocação do gene da cadeia pesada da imunoglobulina, né?
conferem alto risco, tá? Principalmente, né, translocação do 414, 1614, 2014. Importante lembrar que a translocação do 1114 ela confere risco padrão e, inclusive, uma das exceções que a gente vai ver depois de possível utilização de venetoclax aí no tratamento do mieloma. Mas a translocação do 1114 não confere alto risco ao mieloma, e sim risco standard, tá? A gente vai poder também avaliar trissomias, tá bom? Principalmente pelo cariótipo, e outras alterações de alto risco, como deleção do 17P, tá? Que vai ter o uso do bortezomib, aí vai ser bem interessante para aí. Bem, a classificação molecular, como eu falei, vai envolver ou aneuploidias, no caso hiperploidias, ou a translocações envolvendo o gene da cadeia pesada da imunoglobulina, tá? Então, a grande maioria vai apresentar translocação do gene da cadeia pesada, em torno de 60%, como a gente já conversou, 414, 1614 e 1420, como conferindo alto risco, 1114 risco standard, 614 também risco standard, tá? E 40% dos mielomas vão ter essas aneuploidias, principalmente trissomias, tá? Como eu falei, há um acréscimo de alterações genéticas secundárias, né? Então, eu vou ter novas mutações que vão surgindo de acordo com o curso da doença e vão influenciar diretamente em prognóstico, curso e até mesmo na terapia, tá? E aí, como é que a gente define prognóstico, tá? A gente tem uma sobrevida do mieloma de aproximadamente 6 anos e com um transplante autólogo a gente teve, cresceu aí alguns anos a mais, tá? A gente tem o ISS revisado, né? Que ele vai ser bastante utilizado aí no nosso dia a dia. A gente não vai ter tanto acesso, infelizmente, em alguns momentos, às alterações genéticas, mas é algo que nos norteia, tá? E ele vai se basear na carga tumoral, né? Basicamente pelo ISS em si, a biologia da doença, que é o que a gente já tinha comentado agora, envolvendo translocações do gene da cadeia pesada ou aneuploidias, tá? Anormalidades genéticas adicionais que podem aparecer durante o curso e vão inferir em pior prognóstico, né? Deleção 17, ganho do 1, deleção do 1, e alguns outros fatores que também estão diretamente relacionados à carga tumoral, né? Que seria aumento do LDH e evidência de circulação de plasmose em sangue periférico. Então, a gente vai conseguir estratificar pelo ISS revisado em estágio 1, 2 ou 3. Lembrando que o estágio 3 vai ser quando eu tenho uma beta-2 mitoglobulina maior do que 5,5 e não é incomum a gente ver, tá? Alterações de riscos citogenéticos, que foi o que já comentei agora há pouco, e elevação do LDH. Bem, aqui é mais para reiterar, né, o que a gente já conversou. Eu vou até aumentar um pouco, que eu acho que fica melhor de todo mundo enxergar, né? Onde a translocação do 11 e 14 é risco standard, para a gente lembrar. Translocação do 6 e 14 também é risco standard com bom prognóstico, tá? Mas as translocações 4, 14, 16, 14 e 14 e 20 são mielomas de alto risco. E aí eles vão ter uma implicação direta no tratamento, tá? Deleção 17P, também vai ser uma mutação adicional aí, também confere alto risco, tá? E ganho do 1, risco intermediário. Bem, gente, e aí, baseado no que eu falei, o tratamento do mieloma é baseado na estratificação de risco, se aquele paciente é de risco standard ou de risco de alto risco, né? E na elegibilidade para transplante autólogo. Existe a utilização por imunofenotipagem por PCR de doença residual mensurável no mieloma múltiplo, mas ele não deve ser utilizado na tomada de decisões de alterações terapêuticas, tanto que é algo que a gente não utiliza tanto no nosso dia a dia, tá? Então, o tratamento do mieloma hoje, ele vai ser algo bem diverso. A gente vai ver que tem muitas drogas, inúmeras combinações de drogas possíveis. De forma bem geral, a gente, de maneira inicial, a gente vai utilizar bastante glicocorticoides, agentes imunomoduladores, citotóxicos com ação direta de dano ao DNA, como a clássica talidomida, hoje em dia cada vez mais presente no nosso dia a dia, cada vez mais gente com familiaridade com a lena, tá?
E agora vem surgindo também uma alternativa, principalmente a pacientes refratários à lenalidomida ou intolerantes à pomalidomida. Os inibidores de proteasoma, que são muito interessantes no contexto também de algumas características genéticas de alto risco e de pacientes em insuficiência renal, o nosso bortezomib, que felizmente é uma medicação que nós estamos tendo acesso em outros serviços, não surpreendentemente, eu não vi tanta facilidade como a gente está conseguindo, graças a Deus, ter o bortezomib, que é uma medicação muito importante aí no manejo e no tratamento desses pacientes, e as novas opções, né, carfilzomib, ixazomib, que são medicações aí que vão reduzir, vão modificar tanto no contexto da via de administração, até a via oral, no IXA, e também a redução de efeitos colaterais, como, por exemplo, o carfilzomib, que vai dar uma menor neuropatia periférica aí, quando compara-se com o bortezomib. Os anticorpos monoclonais também são algo bem consolidado atualmente no tratamento, tá? Anti-CD38, em alguns casos utilizados até a progressão, quando bem indicado, tá? O daratumumab, a gente também tivemos a oportunidade de já tratar alguns pacientes com ele, tá? Então, isso demonstra que cada vez mais essas novas medicações, elas estão nos familiarizando com elas e estão sendo mais acessível aí à nossa população de mieloma, tá bom? Bem, essas tabelas, elas são o intuito não é realmente destrinchar cada uma, mas só a aula está gravada, o artigo também está disponível para todo mundo, mas só nos fazer lembrar que existem inúmeras combinações, tá, possíveis de tratamento, e o próprio artigo ele é feliz quando ele coloca aí a melhor forma de administração. Então a gente vai ter diversas combinações, muitos envolvendo glicocorticoides, inibidores de proteasoma, agentes alquilantes, ou até imunomoduladores, enfim. Nós temos muitas alternativas aí para o tratamento, inclusive com as drogas novas. Esquemas com imunomoduladores de terceira geração, com inibidores de proteasoma de segunda geração, como, por exemplo, esquema de carfilzomib com poma e dexa, tá? Então, vão ser esquemas que a gente vai utilizar muito mais num cenário não de primeira linha, que a gente vai conversar um pouquinho e deixar isso tudo dessa tabela um pouco mais claro aí durante a nossa discussão, tá? Aqui são outras opções, envolvendo ixazomib, poma, dexa, tá? A gente não vai se deter tanto a essa tabela. Vamos falar um pouco de forma mais prática, tá? Como é o tratamento dos pacientes elegíveis para transplante, tá? O transplante autólogo, a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, mas a gente não vai ter uma alteração clara de sobrevida quando a gente compara o transplante de forma mais precoce, quanto a ideia de transplante postergado até a primeira recaída. Então, a gente pode fazer uma terapia de indução com 3 a 4 ciclos, fazer a coleta e aí fazer o transplante de medula autólogo seguido de manutenção com uma droga, ou 2 drogas, a depender do risco do paciente, tá? Ou o transplante pode ser postergado aí para o final do tratamento, na primeira recaída do paciente, já que, invariavelmente, todos os pacientes com mieloma irão recair. Ainda é uma doença que não tem cura. A gente tem controle da doença aí durante algum tempo e estamos trabalhando, os estudos estão cada vez mais robustos para que esse tempo de remissão seja prolongado o maior tempo possível, né? Dos regimes triplos, os mais clássicos e atualmente presentes nos guidelines, né, são o VRD, tá? Que mostra um aumento de sobrevida geral e de global e de sobrevida livre de progressão quando eu comparo somente com RD, no caso, lembrando que o R é de Revlimid, que é o nome comercial da lenalidomida, tá? E a lenalidomida, é interessante lembrar que, assim, esses pacientes podem apresentar falhas de mobilização quando utilizam a lena por tempo muito prolongado. Então, nesse serviço que é disponível, convém a utilização do Mozobil, né, o Plerixafor, nesse tipo de pacientes, porque vai ser um preditor de falha de mobilização, tá? Em alguns serviços, a gente vai utilizar outras estratégias, como o vinorelbine e o peptidogloquine, tá? Lembrando que nos pacientes com disfunção renal, né, não seria interessante o uso de lenalidomida, tá?
e a lenalidomida em alguns pacientes vai desenvolver neutropenia e plaquetopenia, então eles têm que ser ajustados, tá? E em alguns casos até suspenso, quando isso torna-se algo muito relevante, tá? E inclusive na manutenção, quando a gente for falar um pouquinho, a lena que vai ser iniciada, né, a gente vai ter que ter uma recuperação hematológica considerável no tocante a neutrófilo e a plaqueta, e inclusive a gente vai começar numa dose menor, né? A gente pode começar diferentemente do tratamento mesmo, numa dose de 10, e depois aumentar para 15, enfim, tá? Lembrando que a gente precisa de profilaxia com AS naqueles pacientes que têm alto risco trombótico, a gente pode fazer uso também de anticoagulantes, tá? Esse é um regime triplo mais clássico. A gente também vai ter outro regime com DARA-RD, né, o daratumumab, que aí seria o anti-CD38, associado ao lenalidomida e à dexametasona. Ele vai ser uma opção interessante de regime triplo para pacientes que não vão fazer o TMO aí em primeira linha, tá? Outras opções aí que aqui no nosso serviço acaba sendo realidade no âmbito do SUS, né? A gente utiliza muito, graças a Deus, o esquema de VCD, né? Que seria com o bortezomib, a ciclo e a dexametasona. O bortezomib, a administração dele de forma subcutânea, ela reduziu bastante, né? Alguns efeitos colaterais, um dos clássicos é a neuropatia periférica, tá? Ele pode ser feito 1 a 2 vezes por semana. Na nossa realidade, a gente faz 1 vez por semana e a gente percebe uma redução aí na incidência de neuropatia nos nossos pacientes. Regimes quádruplos, que no nosso algoritmo a gente vai ver que vai ser interessante para pacientes de alto risco. Por quê? Porque no paciente de baixo risco, a utilização de regimes triplos ofereceram um bom controle de doenças sem a toxicidade adicional, tá? Mas no paciente de alto risco parece ser bem mais interessante, principalmente nos pacientes de alto risco double ou triple hit, que seriam aqueles que têm 2 ou 3 alterações citogenéticas aí agregadas ao diagnóstico do mieloma, tá? Então, esse perfil de paciente é o perfil que seria adequado para fazer DARA-VRD, por exemplo, né? Esse tratamento, ele mostrou que a gente aprofunda mais a taxa de resposta e tem um aumento sobre a vida de progressão quando eu comparo a VRD. Isso principalmente de forma mais clara a mieloma de risco padrão, só que aí acaba que os efeitos colaterais têm que ser pesados, porque, enfim, um regime com toxicidade adicional, né? Obviamente, quando a gente acresce uma droga, isso aí é inerente, tá? Mas hoje em dia está muito bem consolidado para o mieloma de alto risco double ou triple hit aí, pela estratificação do FISH, como a gente já conversou agora há pouco, tá? Alguns esquemas de poliquímio também são interessantes, principalmente no contexto de um alto burden tumoral, né? Aquele paciente com uma doença mais agressiva, uma leucemia celular plasmostárias, o clássico VDT-PACE, para leucemia celular plasmostárias seguida de transplante, né? Uma terapia bem intensa em pacientes que muitas vezes são frágeis, tá? Mas é uma terapia com boa resposta, relativamente, e até a colocação de algum agente como doxorubicina, enfim, que seria indicado também para pacientes com múltiplas extramedulares. Resumindo, pacientes com um alto burden tumoral aí de doença, tá? Pronto, essa tabela aqui é a tabela que sintetiza tudo o que a gente discutiu até agora, tá? O mieloma de risco padrão, né? Ou seja, aquele mieloma que não tem alterações citogenéticas de alto risco, envolvendo gene da cadeia pesada da imunoglobulina, né? 4, 16, 20, ambos, todos esses envolvendo a translocação com o 14, tá? E o tratamento padrão do risco standard seria VRD, tá? Velcade, lenalidomida e dexametasona. E aí a estratégia e é uma coisa a ser discutida também com o paciente, né? Essa estratégia e, claro, pelo serviço aí que está acompanhando ele, pela expertise do serviço, tá? Mas, normalmente, se for decidido por transplante de forma precoce, faria em torno de 3 a 4 ciclos de VRD, a coleta de células-tronco e seguir de transplante com manutenção com lenalidomida aí após recuperação
hematológica permissiva, tá? Nos pacientes que, enfim, que foi optado por postergar o transplante para recaída, a gente vai fazer 5 a 8 ciclos de VRD, né? Já já deixando o transplante aí como opção futura e sabendo que isso vai ser necessário a coleta de células-tronco, a criopreservação de células-tronco, né? E depois, manutenção com lenalidomida. Isso aqui eu estou falando de pacientes elegíveis para transplantes, tá? No alto risco, a gente pode utilizar o VRD, tá? Mas o DARA-VRD, principalmente no Double Triple Hit, vai ser uma terapia interessante, fazendo 3 a 4 ciclos seguidos de transplante autólogo, tá? E manutenção com bortezomib mais lenalidomida. Então, no alto risco, a gente vai fazer manutenção com 2 drogas, tá? Nos pacientes não elegíveis a transplante de risco padrão, a gente pode fazer 8 a 12 ciclos de VRD seguido com manutenção com lena, tá? Ou, como eu falei lá no início, né? De forma contínua, até progressão, esquema com daratumumab, lenalidomida e dexametasona, tá? Nos pacientes inelegíveis a transplantes de alto risco, a terapia acaba que vai ser um pouco mais intensa quando eu falo principalmente no tocante à manutenção, né? Eu vou preferencialmente fazer VRD 8 a 12 ciclos, seguido com manutenção com 2 drogas, bortezomib e lenalidomida, preferencialmente, tá? Só sistematizando o que eu falei em forma de texto, né? VRD seguido de TMO autólogo e manutenção com lena no risco standard, tá? Ou naqueles pacientes que foi aplicado TMO na primeira recaída, eu vou fazer em torno de 8 a 12 ciclos, tá? No mieloma alto risco, double triple hit, eu vou me beneficiar de uma terapia com 4 drogas e manutenção com lena e bortezomib. E naqueles pacientes que, durante o tratamento, tiveram uma neuropatia importante com bortezomib, eu posso considerar fazer terapia aí até progressão com DARA-RD ou trocar aí pelo carfizomib, lenalidomida e dexametasona, como a gente já tinha conversado, é uma proposta aí com menos efeitos colaterais no tocante à neuropatia, tá? Lembrando que a lena na insuficiência renal deve ser evitado, né? A gente vai poder utilizar aí outros esquemas, por exemplo, como VCD ou DARA-VCD, e existe aí a possibilidade, não sei se é rotina em alguns outros serviços, no nosso eu desconheço, né, de fazer plasmaférese diária até eu ter um free light, até porque a gente não tem tanto acesso ao free light, né, menor do que 50, tá? Como a gente falou, alto burden tumoral, VDTPs seguido de transplante autólogo e manutenção envolvendo bortezomib é benefício, tá? Nos pacientes não elegíveis para TMO, a gente via muito esquemas como MPT, né, regimes à base de falando, né, que a gente sabe que hoje em dia vão causar dano celular direto e a possibilidade de segundas neoplasias, incluindo SMD secundária e leucemia, tá? Mas naqueles pacientes que não são elegíveis, a gente vai utilizar VRD, né, que mostrou aumento de sua devida quando comparou com RD, 8 a 12 ciclos, seguido com manutenção com lena, né? E como eu falei, a lena pode ser dose reduzida, tá? Nos pacientes mais frágeis. A própria dexametasona já é padrão da gente reduzir a dose nos pacientes mais idosos. E o artigo coloca até a própria suspensão da dexa aí após um ano de tratamento, tá? Da RD, como eu falei, pode ser utilizado até a progressão. E principalmente é isso, profundidade de resposta, né? Eu tenho um DRM persistentemente negativo aí, o aumento da sua devida de progressão quando utiliza o anticorpo monoclonal com a lenalidomida e a dexa, tá? Bem, a gente tem um aumento, né, com o transplante autólogo, né, de sobrevida geral em 12 meses, tá? E como eu falei, a sobrevida global é similar tanto quando eu opto por fazer uma terapia de indução curta e transplante, quanto quando eu opto por postergar para recaída, tá? Muito se fala sobre transplante em tandem, né? Transplante seguido, mas não é algo tão bem consolidado, de benefício ainda incerto. Parece ser interessante em alguns pacientes que não atingem a remissão completa após o primeiro transplante, mas
não é recomendado de rotina. O halogênico aí também é uma opção aí bem rudimentar no mieloma, pela alta TRM, né, associada em incidência de VHD agudo, tá? Na manutenção, como a gente já muito conversou, a Lena mostrou aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, assim, é algo que a gente tem que estar na nossa cabeça, manutenção com lenalidomida, porque mostrou aumento de sobrevida global nesse tipo de paciente, tá? Existem alguns efeitos associados com aumento do risco de segundas neoplasias, tá? E como eu falei lá no início, tá? Alguns pacientes com ganhos citogenéticos adicionais secundários, né? Que vão conferir burden tumoral maior aí ao nosso mieloma, como, por exemplo, a deleção do 17, vão se beneficiar de terapia tripla, né? Lenalidomida e bortezomib. Inclusive, como a gente vê na tabela, é um mieloma de alto risco, tá? E aí, muito tem se falado das drogas no mieloma. Tá sem áudio aqui. Paulo, estamos sem lhe escutar. Se puder. Acho que houve alguma dificuldade lá com. Como se tivesse parado, né, a apresentação. Vou tentar falar com ele aqui. Pronto, eu já avisei ao Paulo, ele já está retornando. Ele vai dar a sequência aí de onde ele parou. Um minutinho, pessoal. Voltou? Tá todo mundo me ouvindo? Voltou, Paulo, tranquilo. Pode seguir a partir daí mesmo. Você tinha parado aí. Ótimo. Obrigado. Pronto. Então, invariavelmente, todo mieloma vai recair, né? E naqueles pacientes refratários, principalmente a inibidores de proteasoma e a imunomoduladores, a sobrevida é bastante frustra, né? A sobrevida de meses, tá? Normalmente, no cenário de múltiplas recaídas, vai ser interessante a gente utilizar regimes triplos, né? Regimes triplos com duas ou mais novas drogas, tá? Só que é interessante a gente pontuar que, por exemplo, naquele paciente que fez um tratamento, ficou em um tempo prolongado em remissão e teve uma boa resposta, a gente pode se utilizar no cenário de uma primeira recaída, repetir aquele tratamento. Por exemplo, aquele paciente que ficou bem com VCD, né, durante muito tempo, a gente pode reintroduzir. Num transplante também é outra opção a ser considerada naqueles pacientes que tiveram um longo tempo de remissão, um segundo transplante, tá? A gente já viu também alguns pacientes fazendo, aqueles pacientes que tiveram mais de 36 meses aí em remissão, se beneficiam quando eles são quimiorresponsivos e se beneficiam aí no contexto de um segundo transplante. Então, a gente vai utilizar diversas terapias aí no mieloma recidivado e refratário. O bortezomib, como eu falei, que pode ser utilizado novamente caso o paciente tenha sido
ter uma resposta excelente inicial, tá? Regimes baseados em daratumumab, naqueles pacientes que não fizeram, porque eu tenho uma redução importante do risco de progressão e eu aprofundo a resposta, né? Refratários a bortezomib, tem o carfilzomib, que eu tenho menor neurotoxicidade, né? O elotuzumab, que aí é um outro anticorpo monoclonal, que vai ser muito interessante também, principalmente associado à pomada, tá? O ixazomib, que vai ser interessante no contexto de ser uma terapia oral, tá? O venetoclax, como eu falei, é uma terapia que não foi aprovada, mas está indicado principalmente para a translocação do 11. E o nosso Carticel, que vai em breve vai ser uma realidade aqui, um serviço, né, que está bem indicado para mielomas múltiplos refratários a 4 ou mais regimes prévios, né? O Idicel e o Ciltacel, né, que são o CAR-T aprovado aí para mieloma, né, de complicações, né, que são neurotoxicidade e a própria síndrome de liberação de citocinas, tá? De forma geral, na primeira recaída, naqueles pacientes que não são refratários à lena e não são refratários a daratumumab, eu posso fazer DRD, tá? E naqueles pacientes que são elegíveis para transplante, eu posso fazer o transplante como terapia de resgate na primeira recaída, tá? E naqueles pacientes não refratários à lena e refratários a daratumumab ou que recaiu na vigência do DARA, eu posso utilizar outros tipos de tratamento, por exemplo, elotuzumab, lena, e regime alternativo, por exemplo, envolvendo isatuximab, tá? Nos refratários à lena, que não são refratários a utomumab, pomalidomida, ou isa com carfilzomib dexa, ou utilizar aí a pomalidomida, que seria o imunomodulador de terceira, tá? E nos refratários à lena e refratários a DARA, ou que recaiu na vigência de DARA, eu posso entrar com o carfilzomib, fazer uma ciclofosfamida, um dexa, tá? Ou até entrar com pomalidomida, carfilzomib dexa, que seria um regime preferido, tá? Ou tentar outras alternativas aí possíveis. Lembrando que, se eu tiver uma resposta prolongada, normalmente maior que 36 meses de tratamento, né, eu posso tentar um segundo transplante aí com boa, excelente resposta, tá? Nas recaídas subsequentes, aí nosso arsenal vai ficando cada vez mais limitado, como eu falei. A gente vai utilizar regimes triplos com 2 drogas novas, tá? E no cenário aí de opções adicionais, a gente tem o CAR-T, como eu falei, numa quarta ou mais, no contexto de refratariedade a 4 ou mais drogas, tá? Regimes à base de betamucina, anticorpos biespecíficos, tá? O próprio venetoclax, que tem translocação do 11-14 de risco padrão, tá? Outros regimes contendo antracíclicos. Aqui são alguns estudos que abordaram, né, diferença, principalmente sobre a vida geral, e até de profundidade de resposta, quando eu comparo resposta completa com o VGPR, tá? Entre essas drogas. E essas drogas novas que estão vindo são muito boas, são alternativas plausíveis e adequadas que vão conseguir aumentar a sobrevida de progressão aí numa doença bem mais agressiva, que é o mieloma recidivado e refratário, tá? Então, só lembrando, né, isso aqui de forma sistematizada em texto, né, o transplante deve ser considerado para aqueles pacientes que não fizeram de forma precoce na primeira recaída, tá? Um regime que teve uma boa resposta pode ser utilizado de novo, principalmente quando eu tive um tempo sem doença prolongada, tá? E nesses pacientes refratários, o DARA-RD vai ser uma opção interessante aí quando eu não tenho refratariedade à lena, tá? O carfilzomib vai entrar num contexto aí de refratariedade a o anti-CD38, tá? Tanto o carfilzomib como o isatuximab, né? E a pomalidomida vão ser medicamentos muito utilizados no contexto de refratariedade à lenalidomida, tá?
como eu falei, segundo, duas ou mais recaídas, a gente vai ter que utilizar aí drogas que o paciente não foi exposto, tá bom? E as terapias novas a gente já comentou um pouquinho atrás, CAR-T, endoscopia específica, o poliquímio, o venetoclax, né? São terapias aí disponíveis para o mieloma recidivado e refratário, tá? Lembrando que já está mais perto do fim, para a gente ir para outros comentários, vou ser mais rápido, né? Bifosfonatos são recomendados para todos os pacientes, exceto naqueles com disfunção renal, a gente pode ponderar e fazer uso de denosumab. Evitar risco de infecções, a gente pode se fazer uso de levofloxacino, com profilaxia de infecção, tá? Profilaxia de Bactrim, invariavelmente, a grande maioria vai fazer uso de corticoide, então vai precisar, tá? Não só corticoide, mas também anticorpo monoclonal, tá? E profilaxia para herpes zoster com aciclovir, que é na nossa realidade, né? Para quem usa inibidor de proteasoma, principalmente Velcade, ou o eloxumab, tá? Só lembrando que o mieloma múltiplo Smoldering, que eu falei bem no início, ele, em alguns casos, também vai precisar de tratamento, que é aquele mieloma múltiplo Smoldering de alto risco. É até fácil lembrar, né? Precisa ter 2 dos 3 critérios, de forma geral, né? Um componente M maior do que 2, uma relação de cadeias leves desenvolvidas sobre não envolvidas maior que 20, e mais de 20% de células plasmáticas. Então, aí é também até algo fácil da gente lembrar as indicações aí de tratamento com Lena ou Lena mais Dexa por 2 anos, tá? Eu acho que era isso. Faltam 15 minutos. Eu vou abrir aí para discussão, para eventuais perguntas. E muito obrigado aí. Obrigado, Paulo. Foi uma apresentação ótima. É muita coisa, né, Paulo? É realmente muito assim, vasto e profundo aí você abordar todas as nuances, tanto do diagnóstico, da estratificação de risco e das opções terapêuticas aí. Eu não sei vocês, mas eu tenho sempre uma sensação de que a gente tem aí uma sopa de letrinhas com tantas opções terapêuticas, sabe? Mas enfim, é uma realidade, né? Eu anotei algumas coisas, Paulo, que você falou, e eu acho que algumas assim, são muito importantes, principalmente com relação à gamopatia monoclonal, significado indeterminado e sobre a mudança, né, de paradigma que a gente tinha antes de saber que esse processo evolutivo muitas vezes precisa ser acompanhado, né, e que o free light é um recurso interessante. Eu acho que isso é importante. Você tem um slide seu que você colocou uma frase que eu achei bem interessante. Você queria que você explicasse um pouco mais, em que você diz o seguinte, que a doença residual mínima ou mensurável é um fator prognóstico e não deve ser usado para tomar de decisões. O que você quer dizer? O que o autor quis dizer com isso? O que você entendeu? Professor, ele realmente cita, né, que utilizar a doença residual mínima mensurável aí no contexto do mieloma, principalmente por imunofenotipaggem, até por PCR, não vai ser algo que vai nos guiar. Pelo que eu entendi, assim, nem sempre vai ser fidedigno também, mas que o mieloma, como é uma doença em constante progressão, a gente vai se guiar muito por alguns marcadores mais palpáveis, né? Seja a eletroforese ou até a própria clínica. Mas, assim, ele não deixa tão bem claro o porquê da não utilização rotineira, mas eu entendi que tinha sido por conta disso. Faz sentido, mas me deixa aí uma ponta de dúvida aí do que de fato representa, né? Eu acho que talvez porque seja uma coisa ainda nova, né? Nova entre aspas para nós, não muito na nossa prática, no nosso manejo, então tem uma certa dificuldade aí de entender isso. Mas tudo bem. Outra coisa Não que eu sei se acho a que é muito perda aí dos plasmócitos na é um imunofenotipagem, exame né? é um exame Então, até para o segmento, né? Complicado, né? Importante a gente saber que pelo menos pela citometria, eu estou entendendo aqui doença residual mensurável aqui como o FISH, como
a citometria, né? Tudo que você pode relacionar à doença. Então, acho que é bem amplo mesmo aí a abordagem. Outra coisa que eu acho que é interessante é o papel aí do anticorpo monoclonal, né? Do daratumumab, do anti-CD38, ou mesmo do isatuximab, né? Como uma alternativa, né, a esses esquemas. E a gente teve a oportunidade aí de participar de um dos estudos, que é o Alcione. Chegou a incluir uma paciente que ficou bastante tempo, que usava Dara-VMP para doente não elegível a transplante, né? E eu acho que assim, algumas coisas a gente assim, aprendeu com isso, em termos de toda essa linha de raciocínio de se utilizar 4 drogas, né, que tem sido proposto hoje. Eu acho que sem uma estratificação de risco tem, tem que pesar muito risco-benefício de fazer mais drogas e lógico, eu não estou aqui discutindo a questão do acesso, porque isso aí é uma discussão absurdamente complexa, né? Porque, dentre outras tantas doenças, mieloma é uma doença em que cada vez mais a gente sabe a diferença que é tratar um indivíduo com mieloma no sistema público e que tratar no privado, né? Então, agora, só recentemente, para nós aqui no nosso hospital, a gente passou a ter acesso a bortezomib e a duras penas, né? Mas a gente tem acesso. E aí você sabe claramente que, mesmo para doente elegível para transplante, um dos esquemas mais utilizados é o VRD, né, que seria o Velcade, bortezomib, a lenalidomida e o Decadron como uma das melhores opções terapêuticas, e a gente não oferece isso para os nossos pacientes. De todo modo, a gente acaba tendo a opção de fazer o VCD, né? E aí, fazendo esse VCD, a gente consegue, se esse indivíduo entra em remissão parcial muito boa, mesmo em remissão parcial, o transplante para nós é realmente a opção mais concreta, né? Os nossos resultados são excelentes, mas tem outra aí, um gargalo importante, que é a longa fila desses doentes, né, esperando. A gente tem uma média de 80 pessoas continuamente no nosso serviço, esperando transplante autólogo para mieloma. A gente sabe que isso é muito ruim e que esses doentes, alguns não conseguem transplantar porque progridem na fila. Então, acho que cada vez mais a gente tem que buscar uma alternativa em termos de ampliar o acesso também ao transplante, né, autólogo para mieloma. Uma coisa que a gente tem assim, batido muito nessa tecla, que é necessário. E aí entra num cenário que nos não elegíveis, né? Os não elegíveis certamente precisam de esquemas melhores, como você muito bem colocou aí. A gente usava muito, infelizmente as meninas hoje não estão. A Germana entrou, faz um ambulatório de mieloma, não estão aqui com a gente, mas a gente usava muito melphalan, prednisona, talidomida, os pacientes acima de 60 anos, e na verdade hoje, como em quase todas as doenças, a idade por si não é um fator determinante, né? O mais importante é a condição clínica. Inclusive, esse mês a gente vai discutir escolhas geriátricas em mieloma, que é uma coisa específica e que determina o tratamento. Mas nos que não são elegíveis é onde eu acho que 3 ou 4 drogas talvez seja o mais importante. Eu fico sempre muito angustiado quando eu vejo essas aulas de mieloma, seja onde for, em que você tem esses algoritmos de essa infinidade de drogas e que muitas vezes eu acho que a gente entra no jogo usando 4 drogas e depois, para nós, não tem o que usar. Tá? Então fica meio, ou aquilo dá certo e funciona, ou se eu tiver um indivíduo que quando recai, eu não sei muito bem o que eu vou fazer com esse doente. Tenho essa sensação, tá? Eu tô sendo bem transparente com minhas opiniões.
Outro aspecto que eu acho muito interessante é a discussão do transplante upfront ou na recaída. Há uma certa... É outro assunto que eu acho que também é meio delicado você falar, porque eu pessoalmente, que tenho o sangue, como diz o meu amigo Egens, do transplante hepático, tem uma transplantina no sangue, fico muitas vezes angustiado de não indicar transplante para um doente que até tem, que pode transplantar, não é nem que tem indicação que pode. Porque quando você tem um cenário de um indivíduo que inicia o tratamento como elegível ao transplante, faz um esquema tipo VRD e que faz uma remissão completa estrita. Não é um consenso total de que esse indivíduo deve ir para o transplante. Então, assim, parece que a maioria acredita que deve ir, né? Eu acho que em condições ideais deve ir mesmo, mas nesse momento a gente precisa ponderar muitas coisas, né? Ponderar a decisão do paciente, né? Ponderar se você tem a opção de fazer esse transplante na recaída, né? E aí passa por todo um processo de resgatar esse doente e fazer na recaída, é um risco, com certeza. E outra coisa que é de uma dualidade absurda, que é o seguinte: o mieloma, o transplante autólogo, o autotransplante, ele não é curativo no mieloma, né? Entretanto, sempre que eu digo isso, me vem um sentimento de muita, assim, de preocupação. Em 2018, eu levantei todos os transplantes autólogos que nós tínhamos feito para mieloma no nosso serviço. E nessa ocasião eram mais de 100 pacientes. Atualmente são mais de 300 pacientes. Então, a casuística aumentou muito. A gente está próximo a 800 transplantes, né, no nosso serviço. E o mais curioso que eu achei é que 10 anos depois, foi de 2008 a 2018, próximo a 90% dos pacientes estavam vivos, os que tinham transplantados. Não estavam em remissão, tá? Então, fizeram outros tratamentos. Eu tenho muita vontade de revisitar esse dado, porque eu acho que agora com um N maior a gente vai ter uma informação mais, talvez mais correta, mais fidedigna. Mas isso me bota sempre uma coisa de que o transplante ele é muito importante, mesmo não sendo totalmente curativo no mieloma. Tá? Eu acho que nos não elegíveis está muito claro que se tiver acesso o uso da daratumumab, a lenalidomida e o Dexa, o protocolo Maia, né? Deve ser uma opção, eu não tenho dúvida disso, tá? Inclusive, como primeira opção. Em segunda opção, o próximo a ele, o VRD, para quem pode fazer, mesmo nos pacientes acima de 60 anos. E porque, inclusive, o estudo do DRD, que é o protocolo Maia, quando compara com o VRD, ele tem uma percentual de doença residual mensurável menor do que o VRD. Se não me engano, é da ordem de 15%. Tá? Não tenho dúvida também que quando você estratifica como double hit ou triple hit, a gente tem que ser o mais agressivo possível. Então, dar a VRD, porque essas doenças elas são muito, muito agressivas, elas matam no primeiro ano, ou matam mesmo após a recaída ao transplante autólogo. Então, no double hit ou triple hit, para isso a gente precisa ter acesso ao FISH, né? É uma coisa que a gente tem, eu estou conversando com a Malu, né, da Cistogenética, para a gente, do EMOS, para ver se a gente consegue avançar nisso de alguma maneira. Tá? E eram essas as minhas considerações. Aí entre o capítulo do recidivado refratário, que eu acho que é um capítulo à parte. Então, eu não quero falar mais, que já tomei bastante tempo.
Queria abrir aí para as perguntas e discussões e comentários, pessoal. Por Paulo, por favor. Se ninguém pedir para falar, Fernando, eu quero fazer uma pergunta. Obrigado. E que pesa que você sabe que eu não gosto de mieloma, né? Mas eu tenho minhas mágoas de mieloma. Então, é o seguinte, quero parabenizar o Paulo, trabalho muito extenso, muito bonito. Aí eu te pergunto, o Carticel, aí no último slide dele, ele ofereceu o CAR-T depois de várias recidivas. Quer dizer, eu me pergunto, depois de várias recidivas, eu ainda tenho esse doente na minha mão? Na verdade, assim, o que está estabelecido, né, inclusive, obrigado pela pergunta, doutora Helena, que está, não sei se o Paulo quer responder, responda, Paulo, por favor. Doutora, pelo que o artigo comenta, né, o CAR-T estaria muito bem indicado aí, posterior a várias tentativas com vários esquemas, né? Então, assim, eu não sei se esse paciente, o estado que ele estaria, né, se ele seria um paciente candidato, mas na literatura, aí o CAR-T, ele entraria nesse cenário, né? Refratária a 4 ou mais terapias aí de... Talvez tenha sido isso. É mais isso, mas eu não sei se esse paciente ainda estaria bem fit, aí eu também não sei a intensidade, mas eu acredito que seja importante a intensidade do regime do CAR-T. Eu quero fazer um comentário. Obrigada, Paulo. Obrigada. Eu queria só complementar o que o Paulo disse, doutora Helena. O Carticel está indicado, está liberado no Brasil, né? Ainda não tem preço. De alguma forma, ele vai competir com o anticorpo específico, que foi recentemente também autorizado no Brasil, o uso. Eu acho que a terapia com CAR-T-célula tem como uma característica a possibilidade de você usar em pacientes que não estejam no seu melhor status da doença, como uma forma de resgate, então, até com mais linhas de tratamento, 3 linhas de tratamento. Aí entra uma dificuldade que é o acesso, né, o pagamento disso. O nosso estudo clínico, que a gente tem aqui no EMOS, Hospital Universitário, é um estudo CAR-T-cell acadêmico, ele tem um braço que será mieloma. A gente iniciará com linfoma, mas ele tem um braço com mieloma e então a gente acredita que vai poder talvez incluir alguns pacientes. Mas eu acho que o CAR-T-cell ele tem essa capa, ele entra como realmente a grande possibilidade de resgate, né? Então, é o papel dele, melhor dizendo, né? O papel dele é resgatar. Lógico que se você conseguisse ter um acesso mais precoce, porque o doente precisa estar, eu entendi sua pergunta, o doente precisa estar em condição clínica de receber, né? Isso. Uma das coisas que é diferente que dizem que é diferente do CAR-T-cell para o transplante, em termos de condição de performance status, é que mesmo doentes já um tanto mais comprometidos, eles que não seriam elegíveis a transplante, eles podem ir fazer CAR-T-cell e ter um benefício, né? Inclusive, por exemplo, mal comparado, mas leucemia linfóide aguda, tem alguns doentes fazendo CAR-T-cell e ainda fazendo, e aí melhorando a condição, controlando a doença, diminuindo a carga tumoral e aí sim fazendo um transplante halogênico. Até comentei isso no dia que a gente discutiu o LLA. Então, acho que é tudo muita novidade, né? Muita novidade. Eu sempre me coloco aí com relação, somente o mieloma, de uma maneira, assim, muito cautelosa, porque como
medicina, né, a nossa ciência aí é uma doença de verdades que vão mudando, né? Basta alguém publicar algo novo, uma revisão, uma meta-análise, ou seja o que for, que vai introduzindo conceitos ou mesmo colocando interrogações, né? Então, acho que é preciso ter muita cautela, né, com tudo isso aí que tem exposto, e é algo realmente, ao mesmo tempo, fascinante e desafiador. Eu entendo dessa forma. Mas é realmente a fronteira do conhecimento, né, que vai aprofundando e a gente vai evoluindo. Então, eu queria, acho que foi, para começo, foi muito bom, viu, Paulo? Eu acho que próxima semana a gente continua discutindo mieloma. Quem tiver suas perguntas, tragam as suas perguntas. Podem mandar via WhatsApp, chat, ou para a gente ir aprofundando aí nosso conhecimento. Tá bom? Então, acho que parabéns, Paulo, obrigado. E próxima quarta-feira estamos aqui. Tá certo? Um abraço, até mais. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau, doutor.